Meu nome é William Patrick e hoje nós vamos participar aí de uma aula diferente, uma aula que vai ser colocada no nosso canal, porém é uma aula para obtenção de créditos do curso de mestrado em Teologia pelas Faculdades Batista do Paraná. Essa aula ela tem esse objetivo e quanto ao assunto, nós vamos trabalhar sobre educação judaica, e foi escolhido, no meu caso eu escolhi a parte da formalização da educação judaica que acontece ali pós-exílio babilônico. Então, você que vai nos acompanhar aí, a gente vai tomar um pouquinho desse conhecimento de como foi formalizada a educação judaica ou a partir de quando ela aconteceu. É uma aula resumida que vai culminar num artigo e será também enviado ao professor. Então essa aula não é de longa duração, mas é uma aula que você que participa aí do nosso canal, você pode aprender um pouquinho também com ela, e ela vai ficar disponível, ainda que foi dada a opção de não deixar disponível, mas a gente já vai deixar disponível aí para quem quiser aprender um pouquinho sobre como começou a educação judaica de forma formal, por assim dizer. Antes eu quero orar com você, eu quero para que o Senhor possa falar conosco, abrir as nossas mentes e nós possamos aprender um pouquinho. Pai, nós te damos graças por esse tempo, por esse momento, que o Senhor possa falar na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos assimilar esse conhecimento e seja bênção para as nossas vidas aquilo que o Senhor vai ensinar através dessa aula. Que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, então nós vamos falar sobre a formalização da educação judaica. E de forma simples, eu quero só pontuar aqui quando ela aconteceu, como ela se deu e dar alguns dados sobre ela. Porque tudo que é formal, ela começa basicamente num protótipo, em algo informal. Assim como uma profissão, a profissão, por exemplo, de pedreiro, ela não foi primeiro escrita e depois praticada. Alguém praticava essa profissão, talvez com outro nome na época, talvez era a ideia do carpinteiro como Jesus, porque não se tratava apenas de uma serralheria ou de uma marcenaria, mas se tratava de toda a ideia de carpintaria, de construção. E a partir de alguém ver aquilo sendo feito, então ele começa a escrever, a redigir uma teoria sobre o assunto de como fazer, das combinações, o que é o que, como se faz, quais são as medidas. E o ensino, ele é assim, por assim dito. Ele começa, né, num protótipo ali informal, ele começa de uma forma mais simples e ele vai tomando essa formalização, e todos os ensinos são assim. Eles começam, né, eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto, de Aristóteles. Ele era botânico, e aí você vai falar, William, o Aristóteles da filosofia? Sim, o Aristóteles da filosofia, ele era botânico. A botânica aparentemente começa nele, e não tinha nada a ver com o tema dele, mas uma pessoa que sabia estudar, que sabia entender alguns assuntos, saiu de uma área totalmente filosófica, de algumas discussões, talvez de uma metafísica, de uma filosofia primeira, alguém que estava ali pensando em coisas muito maiores, se dedicou à botânica, que é algo totalmente palpável, natural, físico. Isso não é um problema. Hoje nós temos botânicos, temos pessoas que estudam biologia e tudo que é afins nessa área. Então, o estudo judaico, ele não é diferente. Ele vai começar lá atrás, a partir das leis que o Senhor entrega a Moisés. E então começa o estudo da Torá, mas a formalização, o modelo de escola, nós vamos perceber ele depois de Esdras, após o exílio babilônico. Então Israel, a parte norte passa por um exílio,
assírio, se eu não me engano. Agora fuge um pouco da memória, mas por um exílio assírio, numa dissolução do seu reino. E fica apenas o reino do sul, o reino de Judá, que então ele passa por alguns exílios, e o primeiro babilônico, o segundo persa, o terceiro também assírio. No primeiro exílio que ele passa, logo depois ali dos filhos de Josias, talvez o rei mais justo de Israel, Israel é levado cativo à Babilônia, e havia uma cultura de que o que não tinha utilidade ficava na terra. Então, os homens de profissão, os homens de conhecimento, eles eram levados cativos. Esse era o modelo babilônico. Havia modelos de exílios que você deixava o povo na terra e fazia ele tributar sobre o império, como Roma fez com Israel. Mas nesse modelo, se levava as pessoas da terra, no modelo babilônico, para estarem lá. E o que ficava, ou aquele que ficava na terra, era justamente a pessoa com pouca cultura, pouco conhecimento, de pouca utilidade, por assim dizer. Numa questão de trabalho, numa questão de conhecimento ou trabalho. Era assim que eles entendiam. Então, na volta desse cativeiro, quando começa a reconstrução do templo por Esdras, e assim consecutivamente dos muros da cidade de Jerusalém por Neemias, há a necessidade de uma, entre aspas, construção de escola formal para aqueles que agora eram órfãos. Afinal de contas, eles tinham sido levados cativos à Babilônia, e nesse processo, muitos, provavelmente, né, isso daqui já entre parênteses, vamos colocar assim, pode ser que houve então um aumento no número de órfãos, e percebeu-se uma necessidade de uma escola formal, já que quem ensinavam eram os pais, e esses órfãos não tinham pais. Então, a necessidade da criação de uma escola formal, ela vem pós-exílio, exílio babilônico. Sendo assim, há um livro que foi inclusive indicado pelo nosso professor na aula. O livro se chama O Escriba Esdras e o Judaísmo, por Donizete Scardelli. No subtítulo está Um Estudo sobre Esdras na Tradição Judaica. Ele vai falar sobre a formalização, vai falar sobre a primeira escola, a Bet Sefer, a Casa do Livro. Foi, segundo a tradição, uma escola pública que Esdras fundou em Jerusalém para os órfãos. Esdras foi fundamental na reconfiguração do judaísmo pós-exílico, essa afirmação do nosso próprio professor na aula que ele passou para a gente. E eu coloquei aqui para começar, para introduzir. Por quê? Esse livro ele vai apontar para a gente que Esdras ele começa, né, segundo a história judaica, uma casa do livro, uma casa do saber, no sentido de uma formalização do ensino. E é interessante pensar por quê? Porque Esdras ele entra para uma reconstrução do templo em Jerusalém. E é interessante a história porque cada um tem o seu papel. Esdras na reconstrução do templo, Neemias na reconstrução do muro. Não adiantaria ter muro se não tivesse templo, não adiantaria ter templo se não tivesse muro para proteger, ficaria desprotegido. Mas é claro que aquele que se preocupou necessariamente com o templo também se preocupou com o ensino daquilo que o templo representava. Então Esdras começa essa formalização do ensino ali em Jerusalém. Isso é o que conta a história, não é um livro canônico, mas a história judaica, sobre a formalização dessa educação que até então era dada pelos pais. Então, a primeira menção de uma casa de aprendizado ali ocorre no Sirácida, no Eclesiástico, falando sobre a ideia da primeira Bet Midrash, ou a primeira menção sobre isso. Entre parênteses, o que diz em Eclesiastes 51:23, não é canônico também, mas foi citado pelo nosso professor: aproximai-vos de mim, ignorantes, entrai para a escola. É justamente essa ideia de a necessidade de um aprendizado, onde na falta do personagem principal,
de um personagem principal de ensino, então torna-se uma pessoa, um professor, aquele que faz essa tarefa, a tarefa do pai. O projeto de alfabetização das escolas formais, elas começavam ali com a criança aos 6, 7 anos, e é interessante a gente entender isso, primeiro porque aparentemente, não que todos eram, né, mas a ideia original era atender os órfãos. Havia esse cuidado dos 6, 7 anos, e depois eu não vou lembrar agora quem são esses teóricos, mas há teóricos que defendem que o homem, ele vai ser, vamos dizer assim, formado no seu caráter até os 7 anos de idade. Eu não lembro qual teórico que diz isso, mas eu vou citar aqui, vou deixar de forma livre. E você talvez vai me falar, William, mas eram órfãos, então, né? Qual o risco que eles teriam? Se nós formos pensar hoje, onde as nossas crianças elas vão para a escola muito cedo, agora há uma forma integral de ensino que desde os 6 meses de idade ela pode ir para a escola. Há também uma situação, se eu não me engano, 3 ou 4 anos é o período máximo ali para inscrever o filho na escola segundo o Estado. São críticas pontuais que a gente deve pensar de forma crítica, deve fazer, né, na nossa mente ali, até onde isso é interessante. Por quê? É lógico que nesse caso aqui a gente aponta para uma série de crianças mais desassistidas, mas nos dias de hoje uma família tem, né, um novo ser humano ali, uma criança, ele vai aprender, ele precisa aprender, e você envia ele para um lugar que provavelmente não pratica a sua cosmovisão, né? A sua cosmovisão, você talvez cristão, judeu, quem quer que seja. E as pessoas que vão ensinar os seus filhos, eles não têm a mesma cosmovisão que você de repente. Alguns talvez tenham, outros não. São vários profissionais, vários professores. E cosmovisão, no termo genérico, visão de mundo, ela é importante porque ela vai, basicamente, a cosmovisão da pessoa vai dizer como ela enxerga o assunto, como que ela determinou algumas coisas. Uma família, minimamente, ela tem o direito de instruir o seu filho de como ela quer que ele se desenvolva. E talvez você vai pensar assim, mas William, será que essa família vai ter o melhor para essa criança no ensino? Será que a forma de pensar deles no desenvolvimento é a melhor? Olha, se a família não for, não vai ser o Estado que vai ter essa condição magnífica de direcionar uma criança para um aprendizado pleno, né? William, mas existem famílias, né, em situações... Mas é a exceção, não é a regra. A gente tem que entender que a base da sociedade é a família e essas crianças estão de alguma forma assistidas. Mas é interessante essa idade, 6, 7 anos, pelo reconhecimento de que já tem uma formação de caráter aí. É lógico que eu estou fazendo um paralelo, né? Não estou afirmando que 6, 7 anos começa o ensino judeu porque eles tinham essa noção, talvez nem se tinha essa noção. Afinal de contas, como eu disse, a maior parte desses alunos poderiam ser até órfãos, então de qualquer forma estavam desassistidos, né? Estavam sendo atendidos por alguém que não a família original ali, ou, né, pai, mãe, assim por diante. Mas esse paralelo é interessante pensar, por quê? Porque nós estamos passando isso daí hoje. Hoje uma criança ela vai para a escola antes dos 7 anos, então ela pode ter uma formação de caráter na qual o pai e a mãe não está, né, querendo que fosse assim, por assim dizer. E há uma preocupação sobre isso, o que esses profissionais estão passando, com boa vontade ou não. Porque você pode ter um ótimo professor que tem uma cosmovisão totalmente diferente da sua, um profissional maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, mas que vai ensinar para o teu filho algo totalmente diferente daquilo que você acredita. E se ficar grafado no caráter dele antes dos 6, 7 anos, é um pouco mais difícil depois de trabalhar isso. Mas vamos lá, vamos continuar isso aqui. Então essas escolas, a formalização delas se dão ali pós-exílio babilônico 600, 700 ali, se eu não me engano, essa faixa,
antes de Cristo. Então essas escolas elas vão surgindo ali no século terceiro antes de Cristo, segundo antes de Cristo e primeiro depois de Cristo, que são as escolas avançadas, que nós chamamos basicamente de faculdades hoje, o início delas no século terceiro, as escolas secundárias para 16, 17 anos ali no segundo século antes de Cristo, e as escolas primárias de 6 a 7 anos ali no primeiro século depois de Cristo. Então veja que primeiro começaram as escolas de especialização, por assim dizer, até chegar na escola primária. E é interessante por quê? Porque o ensino ele começa com uma demanda. É isso que a gente precisa entender. Se existem mais cursos de direito no país, é sinal que a profissão do advogado está sendo requisitada. Se existem mais cursos de engenharia, é porque estão construindo bastante. Automaticamente, né, a gente entende que se primeiro surgiu as especializações, depois o ensino médio, por assim dizer, e depois o primário, basicamente foi respondendo uma demanda daquilo que havia na época. E preste atenção porque a gente está falando que o ensino começa formal ali pós-exílio babilônico, mas a ideia de escola para crianças de 6 a 7 anos é só no primeiro século depois de Cristo. Então, há todo um processo avançando ali e um cuidado para atender essas pessoas que não foi do dia para a noite. Ah, William, mas espera aí, você disse que essas crianças eram órfãos, precisavam ser atendidas, cria-se uma escola, mas demorou 400 anos para essa escola ser criada, então realmente atender essas crianças, porque você disse que era no primeiro século depois de Cristo, em média 300 anos, quase 400, que foram passando alguns experimentos, passando o que era necessário, até isso se consolidar. E é sempre traz para frente, sempre da demanda para a demanda menor, demanda maior, demanda menor. Então, primeiro os profissionais, depois, poxa, legal, a gente está formando bons profissionais, a escola funciona nesse formato. Agora, não quer dizer que não atendiam as crianças, quer dizer que formalmente se atendia o profissionalizante. Agora, vamos começar a atender aqui um ensino médio aqui para preparar já lá na frente e, por fim, vamos atender as crianças até porque, para o judeu, e deveria ser para nós também, o filho, né, é o que tem de mais valioso, é o que ele tem de mais valioso. Então, não é assim tão simples fazer um judeu entregar o filho dele para alguém que ele não tem. E olha que era de judeu, para alguém que ele não tem conhecimento. Mas a formalização da escola judaica, ela passa esse processo pós-exílio, e se você parar para imaginar, daí para frente foi de exílio em exílio, né? A gente começa pelo babilônico, o babilônico cai, se instaura o persa retorna o povo a Jerusalém e depois vem o assírio, se eu não me engano, posso estar trocando aqui um ou outro, mas depois você comenta aí embaixo e me corrige. E por fim nós vemos o Império Romano ali já no primeiro século, né, contemporâneo a Cristo, o Império Romano comandando ali Israel e alguns outros países ao entorno, num modelo já diferente, mas ali nós já vamos estar no tempo de Hilel, Shammai falece ali 30 depois de Cristo. Provavelmente pode ser que Shammai tenha visto até a crucificação, estava comentando isso com o meu pastor aqui há uns 2 dias atrás. Hilel morre antes, morre no ano 10º por aí depois de Cristo. Então, o máximo que ele pode ter visto ali é Jesus na sinagoga ali ensinando uma coisa ou outra como criança, um prodígio ainda, né? William, mas da onde entram esses homens aí? Quem que é Hilel e Shammai? Eles eram os príncipes do Sinédrio na época. Hilel, um fariseu, Shammai, um saduceu, e Hilel, príncipe, e o vice-presidente Shammai, homens ali totalmente instruídos na letra. Inclusive Hilel, avô, se eu não me engano, de Gamaliel, o professor do apóstolo Paulo, essa galera aí. E tudo vai acontecendo paralelo, né? O avanço, um crescimento,
as escolas agora sendo formalizadas, o ensino sendo formalizado. E é interessante saber, é interessante entender isso, porque a gente pensa que o ensino sempre foi assim, que o ensino ele apareceu do nada nesse formato. Não, foram vários experimentos. As famílias faziam através da Torá, através da Mishnah, que é a tradição oral, começando o ensino. Quando começa a formalização ali das escolas, nós temos que pensar que a gente está começando ali no tempo de Esdras, Neemias, paralelo ali aos profetas Malaquias, Jeremias. Ele começa no rei Josias e vai terminar ali nos filhos. Ele termina também dentro do exílio. Então, não havia ainda provavelmente os escritos dos profetas, o que era aprendido até então era a Torá e a Mishnah, a tradição oral, e depois os judeus eles vão acrescentando ali, né, a Guimará, que são as interpretações. O Talmud ele é criado mais para frente ali já no século 3, século 4 mais ou menos, que também são estudos sobre a Torá, feito por alguns rabinos. E é toda uma transição. Enquanto os judeus estão passando a transição do seu período profético para um período rabínico, o fim dos profetas e o começo dos professores ou dos mestres, está sendo criado toda uma formalização do ensino. E é interessante, por quê? Porque justamente o ensino ele vai ser formalizado nessa transição profética para a transição rabínica, né? A transição dos professores e mestres. Então faz todo sentido nós termos agora a preocupação de uma formalização do ensino, das escrituras, que o ensino deles é baseado nas escrituras, na preocupação de ensinar a Torá, a Mishnah aos seus filhos, e esse ensino ele começa a ter uma formalização a partir dessa cultura rabínica. Então nós podemos perceber, né, os paralelos ali, tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. E imagina você tudo isso acontecendo, a formalização da escola, as coisas funcionando, e ali do segundo para o terceiro, no caso agora já no primeiro século depois de Cristo, surge uma criança excepcional como Cristo, como Jesus, né, o Cristo, ministrando uma palavra nas sinagogas ali e chamando a atenção do pessoal. Mas era criança, criança não saia ministrando assim numa sinagoga, pregando. Mas alguns insights ali que vai falar sobre esse Jesus chamando a atenção dos doutores e dos mestres da sua época. E a princípio Cristo, né, o nosso Jesus, um judeu, não posso afirmar se ele estudou numa escola formal com seu pai José, porém, como ele não morava em Jerusalém, provavelmente com seus pais, mas com certeza chamava atenção ali pelo seu modo de compreender. Nós temos também que compreender que a cultura judaica ela é um pouco diferente da nossa. A cultura judaica é uma cultura de questionamento, então o ensino deles, eles não se sentem ofendidos como nós nos sentimos quando um discorda com o outro. Então, um rabino ele vai olhar o que o outro disse e vai falar assim: eu entendi, muito bom, mas eu penso assim. Então, Jesus, ele provavelmente, desde criança, começa a chocar com a sua forma de pensar os homens mais velhos, né, com uma cultura mais uma mas provavelmente com muito respeito, até o momento que ele teve que se anunciar como filho de Deus. Aí nós já vamos para uma outra história. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, você que permaneceu até aqui. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre formalização, sobre a formalização do ensino judaico, que você possa compreender que o ensino ele é assim mesmo. Ele vai sendo experimentado, ele vai sendo colocado, e nós vamos, então, aprendendo e nesse aprendizado descobrindo o que é bom, o que não é bom, melhorando, acrescentando, retirando, e até chegar aos moldes que nós conhecemos aí. Nós que temos uma cultura bem cristã, herdamos muito da cultura judaica,
Então, é bom saber a fonte ali. E não pare nesse vídeo, procure vídeo sobre o assunto, busque um pouco mais e você vai ter uma base melhor aí. Eu espero que esse vídeo possa acender uma curiosidade em você e você possa aprender um pouco mais sobre o assunto. Amém? Quero te agradecer e fica aí, a gente sempre vai estar postando alguma coisa no canal aí, coisas relacionadas tanto a ideia do estudo da Fabapar, vai estar separadinho ali, essa parte mais acadêmica, e assuntos avulsos aí que a gente vai postando conforme o Senhor vai ministrando no nosso coração. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus.